Boa noite para aqueles que já conhecem as Divinas Conversas, né? E a gente está muito orgulhosos de ter aqui mais uma conversa que vai nos agregar muito, principalmente pelo fato deste ano a Fundação está completando 50 anos. E qual que é essa história das Divinas Conversas? Nós começamos há 10 anos atrás, inaugurando nossa biblioteca aqui, que é aberta a toda a comunidade. Então, se vocês quiserem se cadastrar na biblioteca, trazendo a literatura aqui aberta a toda a cidade, é gratuito, vocês escrevem e venham. E a gente trouxe aqui, eu estava falando com o Fred agora, a Marina Colassante, que nos deixou esse ano, né? Abrindo aqui para falar das bibliotecas, que ela falava que ela se sentia super bem aqui na Fundação Torino, que ela era uma mulher italiana, né? Ela nasceu na Eritreia, uma colônia da Itália na África, mas ela era uma escritora brasileira, que eu acho que é um pouquinho dessa escola nossa, que é uma escola ítalo-brasileira, tem tudo a ver. E hoje a gente trouxe aqui o mezzo italiano, né? E a gente trouxe aqui Geraldine Carneiro, falar de Shakespeare, Antônio Prata, João Carrascosa, quem mais? Odilon, Mia Couto. A gente só traz gente bacana, gente. Muita responsa. E esse ano nós resolvemos trazer, junto com a nossa publicidade de 50 anos, a gente está fazendo uma campanha super interessante do que é a realidade que a gente vê aqui na escola, que respostas todos têm. O mais difícil para esse mundo novo é fazer novas perguntas. Então, nós convidamos os alunos, nesses 50 anos, para uma oficina com os professores de filosofia e literatura, para desenvolver quais seriam as perguntas para o futuro. Nesse momento, a gente não está preocupado com muitas respostas, a gente está preocupado em elaborar um raciocínio de novas perguntas, né? Eu acho que o tal de Sócrates já nos ensinou sobre isso, sobre a importância de fazer perguntas. E isso virou publicidade nos cinemas, a gente está nas revistas, mas, principalmente, está dentro de nós, todos aqui da escola, e acredito que quem frequenta aqui, esse bichinho da curiosidade, da pergunta sobre o que é o futuro. E, para culminar com esses 50 anos, resolvemos trazer uma pessoa que pudesse falar conosco sobre essa possibilidade de pensarmos futuros. E naquelas crenças que nós temos. Nós somos uma escola italiano-brasileira que acredita no design como esse instrumento de poder perceber e fazer dentro do que está exposto. E o Fred Gelli vem fazendo isso de uma maneira super interessante, muitas vezes que eu vejo extremamente humana, curiosa a sua maneira de fazer, olhando mais para a natureza, que eu acho que é o nosso melhor exemplo de como fazer, como sobreviver, né? Trazendo essa humanidade para dentro dos seus projetos. Então, assim, eu vou falar um pouquinho quem é ele, mas acho que os alunos aqui do Carpe Diem já perguntaram, eu brinquei, de que barro você é feito, né? Já perguntaram de onde que você saiu, esse Fred Gelli, tão genial, que a gente tem o orgulho de ser brasileiro e ter você aqui nesse portfólio de designs, com tantos designs que a Itália e Brasil têm juntos aqui. Então, nesses 50 anos, a gente quis trazer perguntas e a gente quis trazer uma ciência que a gente acredita do futuro, que é a biomimética, que é, na realidade, uma ciência completa, né? Porque, ao se mirar na natureza, no inteiro do ser vivo, a gente tem muito o que aprender. Então, eu vou ler um pouquinho para aqueles que estão conhecendo o Fred hoje. Quem já conhecia Fred Gelli aqui? Queria agradecer a presença dos alunos da Escola de Arquitetura da Universidade Federal, que está aqui, a turma de design da UENG. Obrigada pela presença de professores com seus alunos aqui. A turma do ISVOR, que eu já vi um tanto de ISVOR aqui, né, dos que trabalhavam comigo lá no ISVOR. Então, adoro ver família. Cadê Roberta? Roberta, eu te via por aqui. A vovó hoje não veio, mas a filha vem. A turma que está aqui conosco, eu queria agradecer muito a presença de vocês e já convidar vocês para uma experiência maravilhosa a partir de 7 de outubro, na Casa Fiat de Cultura, que a escola está dando de presente para a cidade
uma exposição de arte, de uma arte educadora, que é Stella Barbieri, ela é uma paulista, e está trazendo uma obra chamada Pausa. Então, o convite da Fundação Torino, nesses 50 anos, é para uma pausa. Pausa no sentido de conectar-se consigo mesmo, de conectar-se com o que mais humano existe em nós. Né? Vai ser a partir de 7 de outubro, nós vamos ficar até 7 de dezembro, Flávia. Fiquem atentos aí às redes sociais da Casa Fita de Cultura e também aqui da escola, para vocês não deixarem de ir aberta ao público a exposição Pausa. Tá? Nos 50 anos da escola, a gente acha que é nosso dever fazer um manifesto em prol da pausa. O nome completo é Pausa para o Devir, sobre esse futuro, talvez, bem protagonizado por nós, desejável. Né? Bom, vou parar de falar e vou ler aqui para vocês verem quem que esse moço é. Reconhecido pela Design Week como um dos 10 designers mais influentes do mundo e pela Fast Company como uma das 100 pessoas mais criativas nos negócios. Verdade? Fred Gelli é cofundador e CEO da Tátil Design, referência internacional em branding, biomimética e sustentabilidade. Já recebeu mais de 200 prêmios nacionais e internacionais e tem um outro marco importante em sua carreira, que está a criação das marcas dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016 do Rio, aquela logo que todo mundo amou, né? E sua atuação como diretor criativo das cerimônias dos Jogos Paralímpicos, que eu acho que foi uma aula para todos nós, né? A gente ficou muito orgulhoso. Mas ele tem uma coisa melhor no currículo dele, ele é professor, gente. Então, ele compartilha isso com muitos, correto? Atuou pela PUC, ainda ministra disciplina sobre ecodesign e biomimética, além de ser palestrante em eventos como TED, Web Summit, HSM. E, em 2016, foi condecorado como comendador da Ordem do Mérito Cultural, e, no mesmo ano, sua empresa foi eleita pela Fast Company, uma das áreas mais inovadoras da América do Sul. Então, para a gente conhecer um pouquinho mais esse moço, vem para cá, Fred, falar com a gente. Obrigada. Obrigado. Bom, boa noite para todo mundo, um prazer estar aqui com vocês, para falar de futuro um pouquinho. Que momento doido, né, que a gente está vivendo. Mas eu acho que tem jeito. Acredito na gente, acredito no Sapiens. Acho que a gente é um bicho invocado. Faz um monte de besteira, mas acho que, acima de tudo, a maior parte das besteiras tem a ver com imaturidade. Tem a ver com o fato de a gente não ter entendido ainda o tamanho do poder que a gente tem. E não temos hora de voo mesmo. Né? A gente chegou nesse planetinha há muito pouco tempo. Pouquíssimo tempo. Né? Sei lá, 300 mil anos, isso não é nada. O tubarão está aqui há 150 milhões de anos, fazendo as mesmas coisas. A gente está aqui há tão menos tempo. Né? Então, de uma certa forma, eu acho que uma boa parte das encrencas que a gente lida hoje tem a ver, uma analogia que eu gosto de fazer, é imaginar que nós somos uma criancinha, assim, um bebezinho daqui de 1 ano e meio. Quem tem um filho de 1 ano e meio aqui? Mais ou menos 2. Você sabe bem o que é, né? Assim, é tipo uma potência de curiosidade e já tem autonomia, porque já anda. Só que a gente soltou, né? O Sapiens hoje é um bebezinho de 1 ano e meio, solto na sala, em volta das cristaleiras da casa da avó. Sabe aquele monte de bibelô? A natureza, o planeta cheio de bibelôs, e a gente super curiosos, puxando os paninhos todos e derrubando tudo e quebrando tudo, fazendo um estrago, que é o que a gente vem fazendo, né? Assim, inquestionavelmente. Mas o que já começou a acontecer é que eu acho que a gente já começou a se machucar nos próprios cacos de vidro que a gente mesmo está gerando com essa curiosidade meio sem freio, sem limite, sem responsabilidade. Né? A gente tem uma coisa muito irresponsável como espécie nesse momento. Né? A gente já tem o conhecimento do que está por vir. Né? A gente é o único bicho que tem a capacidade de antecipar o futuro. Nenhum outro animal faz isso, e a gente sabe fazer, consegue fazer isso. E, mesmo assim, a gente segue na direção que parece não fazer sentido nenhum. Né? Mas isso é imaturidade, e a gente vê nas crianças isso também. Né? Assim, uma certa... Vão de peito aberto, né? Muitas vezes, para os lugares mais complicados. Se você não segura... Só que quem é que vai segurar a gente? Né? Então, enfim, eu trouxe aqui um pouquinho da minha trajetória e um pouco do meu ponto de vista sobre esse grande desafio criativo que eu acho que a gente tem pela frente. Quem é que está estudando design aqui, só para eu entender? Uma turma boa. Então, vai cair no colo de vocês aí um monte de encrencas para resolver. Vocês têm aí muitos briefings no futuro
importantíssimos. A geração de vocês aí vai herdar uma série de problemas para serem resolvidos. E, basicamente, são problemas que exigem ideias, né? Então, por isso que eu gosto de dizer que são, basicamente, desafios criativos. Eu trouxe esse título, né, a inteligência natural inspirando futuros desejáveis, porque a gente tem falado tanto de inteligência artificial e eu sou um fã da inteligência natural, que, by the way, é a inteligência que desenvolveu a inteligência artificial, né? Então, é a que está por trás de tudo. É a nossa inteligência, a inteligência que está aqui dentro, que é biológica, que é fisiológica, né, que tem a ver com bioquímica, né, que é uma coisa mágica do universo. É uma competência absolutamente rara no universo. Eu estava comentando com a turma que passei um fim de semana agora com o Marcelo Gleiser, lá no Ibitipoca, e a gente falava sobre isso, né? Ele dizia, a vida, com certeza, se você for pensar estatisticamente, pelo tamanho da Terra, pela quantidade de planetas e estrelas que existem no universo, certamente existe vida em outros lugares, por uma questão matemática. Mas a vida inteligente e sensível, como a que a gente desfruta juntos, ela é absolutamente rara. A vida inteligente exige um caminho, uma jornada de conjunções, de coincidências, de alinhamentos tão bizarra que certamente ela é muito rara, né? Então, a gente estava falando, se a gente conseguisse ter simplesmente a consciência de o que nós somos hoje, de fato, uma manifestação incrivelmente especial do universo, do cosmos, a gente passaria muito mais tempo agradecendo o fato de estarmos aqui, vivos, desfrutando com a capacidade de comer uma manga madura, de mergulhar numa cachoeira aqui mais do que no Rio, mergulho no mar, né? Mas também dá para mergulhar nas cachoeiras lá. A gente devia estar agradecendo o tempo todo, a capacidade de sentir, né, de amar. Isso é pura magia do cosmos, do universo, da força criativa, da evolução. Mas a gente está sempre torcendo para chegar sexta-feira, né? Eu estava brincando com isso também, né? Sextou, 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 a gente torce por isso, né? Só que a gente não se dá conta que a cada sexta-feira é menos uma semaninha de vida, né? A gente tem lá, em média, se viver uns 85, 90 anos, que é bastante, são 40 mil semanas. Então, cada vez que a gente dá check numa sexta-feira, é menos uma semana. Então, a gente tem que ter a capacidade de festejar o segundô, o terçô, o quartô, o quintô, né? Assim, todos os dias são sagrados, são preciosos, assim. Então, essa mudança de ponto de vista, eu acho que é uma das coisas mais importantes para a gente tentar começar a dar o devido valor ao fato da gente estar aqui. Bom, eu vou começar a passar os slides, porque senão ferrou, né? Porque tem um monte deles aqui. A minha história com design começou quando eu entrei na PUC, em 1984, na engenharia. Eu queria desenhar veleiros, o meu sonho era ser um projetista náutico, assim, eu adoro barcos, adoro vela, faço isso até hoje. Eu entrei na engenharia, fiz 3 semanas de engenharia, assim, amarelei para os livros de cálculo, eram impossíveis. Fui para o design, me encantei com a possibilidade que o design oferecia de misturar uma dimensão técnica potente, poderosa, e, ao mesmo tempo, uma dimensão artística, de uma coisa mais livre, né? Porque o design é essa profissão que está ali no meio, num lugar muito interessante entre o técnico, entre a técnica e a arte, entre a sensibilidade e a lógica, né? e a capacidade de resolver problemas, né? E me encantei por isso. E, num determinado dia, lá, num dos projetos, meu segundo projeto, tinha que escolher um tema, eu escolhi embalagens, e naquele dia eu tinha me lambuzado com um sachê de ketchup. E aí, nesse mesmo dia, eu comi uma banana. E eu falei, cara, olha essa embalagem comparada com aquela, porque eu tentando abrir... Hoje em dia tem um sachê de shoyu, né, que é bem pior, né? Você tenta abrir com um dente, assim, né? Aí você está quase abrindo, ele... E nesse mesmo dia eu comi uma banana. Eu falei, cara, é impossível imaginar uma embalagem mais friendly do que uma banana, né? Ou uma embalagem desenhada para ser compartilhada com uma tangerina, né? Ou a embalagem que nos trouxe ao mundo, que foi a pergunta que a Ana Branco, que é a minha guru da vida toda, que é uma pessoa incrível, que continua dando aula na PUC, tem 82 anos, estava na minha casa no dia do meu aniversário, agora no sábado passado, na minha festa, e tem um documentário muito legal para vocês, designers, e para todo mundo que queira assistir, chamado Barraca Voadora, que a gente produziu em homenagem à Ana, a essa mentora de milhares de alunos. Ela dá aula na PUC há 45 anos, de uma maneira absolutamente original, ousada, que não é dada, eu ousaria dizer, em nenhum outro lugar do mundo, a maneira como ela aborda a educação. Uma das coisas que ela diz é o seguinte, a sala de aula dela é uma barraca, com uma cobertura maluca em cima,
e é um iurte, que é uma estrutura pantográfica, toda vazada, e ela diz que a sala de aula precisa ser vazada, transparente, para a realidade poder entrar. Porque se você acha que você vai fazer um bom projeto de design com a realidade do lado de fora, achando que sabe o que o outro precisa, a chance de você fazer alguma coisa relevante para as pessoas é mínima. Você só consegue realmente fazer alguma coisa relevante para as pessoas se você fizer com elas, e não para elas. Isso é uma mudança assim, absolutamente estrutural e básica na maneira como a gente pensa o design. Porque existe uma coisa muito arrogante nos sapiens e nas pessoas criativas que acham que sabem o que o outro precisa. E aí você, na melhor das intenções, você vai lá e investe o seu tempo, a sua energia, a sua grana para fazer alguma coisa que você acha que vai ser super relevante para as pessoas. E muitas vezes as pessoas pegam aquilo e assim, até por uma questão de educação, dizem que é legal, mas, no fundo, aquilo não é relevante para elas, porque elas não participaram daquele processo criativo. Eu aprendi isso com a Ana, a gente faz na Tátil sempre com e não para, mas lá ela leva isso ao extremo, assim, ela manda a gente, ela sugere que a gente trabalhe com crianças, porque, indo para dentro da realidade das escolas, fiz vários projetos em escolas com crianças surdas, por exemplo, fiz um projeto importantíssimo, que foi fundamental para o projeto todo da Paralimpíada, a experiência que eu adquiri trabalhando no INES, que é o Instituto Nacional de Educação de Surdos, por um ano inteiro, fazendo um projeto super desafiador, que me formou. Porque a criança tem aquela coisa, ele não tem o pudor de dizer que não gostou de uma coisa que você fez. Você passa, sei lá, dias fazendo uma coisa, você dá na mão dela, ela fala assim, não. Ela pega uma coisa que você levou 10 minutos fazendo ali, ela fala assim, isso é legal. Mas ela está olhando aquilo de cabeça para baixo, diferente do que você imaginou. E aí, a Ana sempre disse, você não pode interferir na maneira como as pessoas estão se relacionando com as coisas que você cria. Porque quando você faz isso, você está usando um marketing ali de sedução que subverte a relação real daquela pessoa com aquela solução. Então, o que você precisa fazer é aprender com a maneira como a pessoa está interagindo com o que você criou. E entender, a partir dali, o que ela está sentindo. E apreender aquele ponto de vista no seu processo criativo. E assim você faz, de fato, alguma coisa que é verdadeiramente relevante para as pessoas. Ana Branco me desafia a pensar na embalagem que me trouxe ao mundo, né? Uma super embalagem que protege enquanto tem que proteger, nutre na hora que está nutrindo e expulsa na hora certa, um projeto que não atrasa nunca. E essa ciência, que é a biônica, naquela época não existia a expressão biomimética, é uma ciência absolutamente genial, básica, e eu costumo brincar que são 3,8 bilhões de anos de um processo de P&D, de desenvolvimento de soluções, absolutamente brilhante, inquestionavelmente o processo criativo mais incrível que a gente pode ter contato, nada que a gente faça chega perto do que a natureza tem a capacidade de fazer, com a grande vantagem de ser completamente open source, porque Deus não cobra direito autoral. Então, você pode ir lá simplesmente se apropriar das ideias, e ele ou ela, né? É mais fácil pensar em Deus como uma mulher, né? Um ser feminino. Agora foi um ato falho aqui que me fez... Ela celebra. Que bom, porque essas ideias que estão bebendo nessa fonte já vêm com uma inspiração sustentável, que gera valor compartilhado, dentro da lógica do ciclo, da interdependência. Então, eu sou fascinado por essa ciência e acredito que aqui existe espaço para inspiração para todo tipo de problema que a gente tem hoje e que a gente vai ter nos próximos anos. Desculpe, gente, estou morrendo de sede aqui, vou ficar bebendo água o tempo todo. Nesse projeto que eu fiz com a Ana Branco, o meu primeiro projeto, eu aprendi que existem 3 princípios na natureza que são absolutamente estruturantes e decisivos para tudo que a natureza cria e inventa. O primeiro deles é essa obsessão que a natureza tem por otimização, por economia. Ela é obcecada por economizar energia, matéria, o que é mais incrível, porque a gente vê um pavão e pensa que ele é absolutamente extravagante, mas cada gota de energia que está ali, cada cor, cada solução de design está a serviço da preservação daquela espécie, da ampliação do tempo de vida daquele animal, daquele organismo. Então, a natureza é extremamente econômica, ela consegue fazer isso de uma maneira incrivelmente poética, estética e, ao mesmo tempo, econômica, mínima, né? Isso é brilhante. Depois, o segundo princípio, o princípio do ciclo. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. O princípio de Lavoisier, uma lei básica que a gente aprende lá na 4ª série primária e que depois a gente esquece. A gente esquece dessa lei.
a lei do ciclo, a lei de que tudo na natureza vai e volta, morte e vida, né? Não existe lixo na natureza. Resíduo e recurso são a mesma coisa, né? Todo resíduo na natureza é recurso para alguém, é ciclo fechado total. E depois o terceiro princípio, que é o princípio que a gente estava comentando agora há pouco, que é o princípio da interdependência. Tudo na natureza está conectado a tudo. Ou seja, a vida, especialmente, se estabelece numa grande teia. E quando você puxa um ponto dessa teia, quando você gera impacto num mínimo lugar dessa teia, a teia inteira se mexe. Mais ou menos, dependendo do quanto você está mexendo, mas a teia inteira se mexe. Está tudo relacionado. E eu me dei conta desses três princípios lá atrás, com, sei lá, 18 anos, sei lá, moleques, né, com a idade da turma que a gente estava conversando agora há pouco. Né, assim, e eu falei, cara, que coisa louca, porque eu comecei a pensar nos princípios que a gente usa para projetar coisas, e são princípios absolutamente antagônicos a esses. Né? Ao invés de optimum, nós somos maximum. A gente inventou a limusine. E essa aqui é uma limusine de Hammer. Sabe, Hammer, aquele jipão militar? E se você acha que isso aqui é a coisa mais radical, mais máximo que dá para imaginar, eu estive em Moscou e eu vi uma limusine dourada com estofamento vermelho. Então, assim, a gente tem essa obsessão por fazer sempre muito, mais, gastando muito material, sendo extremamente extravagantes. Depois, o terceiro princípio, o segundo princípio, que a gente subverte a lógica da natureza, a gente pensa linearmente. A gente extrai matéria-prima, usa coisas por um tempo, depois joga fora nesse lugar mágico que a gente inventou, que é a lata de lixo, aquele pedalzinho. A gente aperta, abre aquela tampinha, a gente joga fora o que a gente não quer mais, sem a menor responsabilidade, sem a menor consciência de para onde vai aquilo. Né? Então, essa lógica é uma lógica absolutamente responsável por uma boa parte dos nossos problemas. E a terceira dimensão que a gente contraria novamente os princípios estruturantes da natureza é que a gente tem a visão fragmentada das coisas. A gente separa tudo, né? Nas disciplinas, nas escolas, nas faculdades, na medicina, né? Tem um médico que é especialista em pescoço. Ele só entende de pescoço, como se o pescoço existisse sozinho, né? O pescoço andando na rua, sentando na cadeira do médico, dizendo qual é o problema que ele tem, né? Então, essa fragmentação, que foi uma coisa fundamental lá atrás, porque a gente tinha tantas áreas para explorar, para conhecer, que a gente precisou dividir. Beleza, você vai na matemática, eu vou na química, você vai na física, eu vou no design, mas cada vez mais os problemas são tão complexos, são de múltiplas complexidades. Então, está na hora da gente reconectar, porque uma expertise, se você quiser resolver o problema do tráfego, por exemplo, nas metrópoles, mundo afora, não adianta você chamar um engenheiro de trânsito. É um problema que vai precisar ter um antropólogo, um psicólogo, sei lá, um cara de marketing, um cara de design. Você tem que juntar conhecimentos distintos para conseguir chegar na lógica do pensamento interdependente, no pensamento complexo, que não é fragmentado. E aí é o lugar da gente, designers. Eu costumo brincar que o designer é o cara que não conhece profundamente nada, e nem deve. Então, quando vocês estiverem levando uma dura num professor que vocês não conhecem profundamente, o Fred falou que é para não conhecer mesmo, é brincadeira. Na verdade, assim, o designer tem que conhecer quem conhece. A gente tem que ter a capacidade de acessar os especialistas e convidá-los para as conversas. E conversas originais. Eu gosto de brincar que o designer é o sujeito que faz as perguntas que as crianças fazem. E essa escolha de não conhecer profundamente o assunto nos dá uma certa irresponsabilidade que permite que a gente faça perguntas desafiadoras, perguntas que são inusitadas, perguntas que abrem frestas que o especialista não ousaria, porque ele tem responsabilidade sobre aquilo. É claro que a gente não serve para qualquer desafio que aparece, a gente serve para determinados desafios, mas o que eu acredito é que, cada vez mais, com a complexidade das questões dos briefings, o nosso papel vai ser o de sermos catalisadores, de sermos conectores, de construirmos pontes entre várias áreas distintas do saber. E a gente vive esse momento maluco de inflexão. Mais do que nunca, com essas guerras todas rolando, né, mudanças climáticas negadas veementemente por alguns, né, de uma maneira bizarra, democracia em crise, capitalismo em crise. Os dois precisando fazer um dever de casa gigantesco. A democracia desafiada no mundo inteiro, a extrema-direita crescendo radicalmente, o capitalismo não fez o dever de casa de reduzir a pobreza, pelo contrário. Então, que momento difícil, né? E acho que isso tem muito a ver com a história da gente ter virado esse homo consumos. A gente evoluiu para um lugar em que, quando a gente se refere às pessoas como consumidores, né? Consumidor, já perceberam como a gente se acostumou com isso?
Esse aqui é um consumidor classe AB, 1824. Consumidor classe BC, 2435. Como se a razão da gente existir fosse consumir. É uma coisa maluca, como se nós fôssemos cupins que estivéssemos aqui só para consumir, que é um pouco o que a gente faz, né? Então, eu prefiro a ideia de que nós precisamos evoluir para desfrutadores, que é muito mais legal do que consumidores. Eu não preciso ser um feliz proprietário de uma limusine. Porra, eu posso até usar uma limusine um dia, se eu estiver compartilhando ela com um monte de gente que vai naquele dia especial fazer uma festa numa limusine, que é até legal, eu já fiz uma vez, isso é muito legal. Mas não ter uma. E é muito diferente você desfrutar de você consumir. Então, eu acho que essa é uma evolução, assim, o próximo estágio ali deveria ser nessa direção, que tem a ver com a história da economia do compartilhamento. A gente já faz isso, quando você pega um Uber, você está fazendo isso, num certo sentido. O impacto que aquele carro gerou para ser produzido, ele não está sendo mantido na garagem por 95% do tempo, que é o que acontece com os nossos carros individualmente, né? A gente usa 5% do tempo do carro. Faz muito mais sentido que o impacto que ele gerou para ser produzido seja diluído num uso maior, aí você precisa produzir menos carros, né? É uma lógica que tem a ver com o futuro, uma economia mais leve, menos impactante, como a que a gente vive hoje. E aí o Tom Zé tem essa frase que eu acho maravilhosa, que ele diz que quem não está confuso está mal informado. E é um pouco por aí, né? Porque o que a gente está vivendo hoje, gente, é de fato uma bizarrice. E aí tem uma coisa curiosa, eu acho que uma boa parte dessa bizarrice, desse momento que a gente vive, tem a ver com uma desconexão que a gente acabou promovendo, que nós todos somos atores das nossas próprias vidas e da história, né? Não dá para a gente tirar o nosso da reta, mas, de alguma maneira, a gente se afastou da nossa própria casa. E aqui talvez até vocês acertem, mas eu gosto de fazer essa pergunta quando eu faço palestras para audiências muito distintas, que é se vocês sabem o tamanho da nossa própria casa. Porque eu acho que uma boa parte dos nossos problemas tem a ver com a desconexão que a gente tem com o nosso planeta. Mágico, essa bolinha preciosa azul. Vamos lá, diâmetro da Terra. Quem acha que é 13 mil quilômetros, levanta a mão. Quem acha que é 42 mil quilômetros, levanta a mão. Todo mundo vai ter que levantar a mão, hein, gente? Quem acha que é 125 mil quilômetros? Quem acha que é 500 mil quilômetros? Olha a loucura, gente. A maioria das pessoas achou que a própria casa é 10 vezes maior do que ela é. E eu costumo brincar que isso é como se te perguntassem se você mora num conjugado ou num castelo de milhares de quartos e você não soubesse responder. E o problema maior é que a gente vai receber até 2050 mais 1,5 bilhões de pessoas para viverem no conjugado. 13 mil quilômetros apenas o diâmetro do nosso planeta. 42 mil quilômetros, que algumas pessoas responderam, é o perímetro. O diâmetro são 13 mil quilômetros. É um planetinha muito pequenininho, e por isso delicado, e por isso limitado. Então, a quantidade de recursos está aí, é limitado. E a gente tem uma gula, né? A gente é um bicho guloso, né? Máximo, né? Então, é essa bolinha que a gente vive, preciosa, maravilhosa, incrível, especial, rara. Nossa, como é incrível, né? E eu costumo dizer que isso é um desafio evolutivo, porque não é um planeta que está ameaçado, gente. Essa coisa de salvem o planeta não está nem aí para ser salvo. Já aconteceram cinco grandes mega extinções nesse planeta. Uma delas extinguiu 95% de tudo que era vivo. Há 65 milhões de anos caiu um meteoro aqui que tinha 11 quilômetros de altura, um Everest e meio, e extinguiu 75% de tudo que era vivo. Os dinossauros, inclusive. E a gente só está aqui por conta desse acidente. A gente não estaria aqui se os dinossauros não tivessem sido extintos há 65 milhões de anos atrás. Então, acidentes, a natureza não está nem aí. Bora inventar de novo. Os criativos da natureza são tarados por criar. Parece que eles esfregam as mãos assim quando acontece uma coisa. Vamos lá, vamos começar tudo de novo. Quem está ameaçado, de fato, somos nós como espécie. Nós não temos que salvar o planeta. O planeta não precisa ser salvo. Se ele tiver que se transformar radicalmente, como já aconteceu dezenas, centenas de vezes, ele o fará. A gente é que está na roubada, a gente é que está ameaçado como espécie. E aí eu tive
insight, outro dia, escrevendo um artigo, que, no fundo, o que a gente está vivendo é uma situação muito louca, porque é como se a gente pensa que o planeta é um organismo, tem aquela teoria de Gaia, né, que faz muito sentido quando você pensa na interdependência, tudo conectado a tudo, relações que estabelecem a saúde ou a doença de um ecossistema, de um lugar, do próprio planeta, e nós somos parte desse ecossistema. Esse planeta está doente, muito porque a gente tem a capacidade de contaminá-lo, em parte, porque a gente faz outras coisas incríveis, e tudo que a gente faz é natural. Né? O foguete é natural, o satélite é natural. A gente tira da Terra a matéria-prima, um bicho, um macaco, nós somos 99,6% iguais a um chimpanzé, 99,6% iguais a um chimpanzé. Nosso código genético é muito parecido. E esse 0,4% faz com que a gente tenha essa capacidade de construir coisas inacreditáveis, né? Inacreditáveis. Mas a gente está vivendo uma doença, e é uma doença autoimune. Somos nós criando os traumas e os sintomas dessa doença para a gente mesmo, como sociedade. É uma coisa muito louca, porque a doença autoimune é aquela que o teu corpo não reconhece quem está atacando e começa a atacar as suas próprias células. Então, é um lugar meio kamikaze. Hoje, o Sapiens está vivendo uma dinâmica kamikaze, quando a gente nega esse futuro que só a gente tem a capacidade de antever. Então, isso é muito sério. Mas, como sempre, né, o caos, a entropia, abre oportunidades. É assim, por exemplo, numa floresta, quando cai uma árvore gigante, centenária, um raio vai lá e derruba uma árvore, abre uma clareira, e nessa hora o sol entra num lugar onde ele não entrava, e faz com que um monte de espécies que estavam ali embaixo, na sombra daquela árvore, possam emergir. De uma certa maneira, foi o que aconteceu com a gente. A gente só está aqui hoje porque quando os dinossauros, né, que eram aqueles gigantes que dominaram o planeta por 150 milhões de anos, olha o tempo, a gente está aqui há 300 mil anos, como espécie. Quando eles deixaram de existir, a gente pôde emergir. A gente era um ratinho que vivia a 5 metros de profundidade e, por isso, não torramos com o calor que ficou aqui no momento que esse meteoro caiu. Então, a entropia gera oportunidade. E essa oportunidade é a gente sair da economia que hoje é divisível e degenerativa por definição, para uma economia que precisa ser distributiva e regenerativa por concepção. Distribuir e regenerar. A gente vai ter que aprender a fazer isso. A partir dessa oportunidade. É sempre a partir de um desafio que a gente evolui. E regenerar, que é dar nova existência ou revivificar, é muito diferente de restaurar. Quando a gente pensa em restaurar, a gente fala de restaurar um quarto, restaurar sei lá, um apartamento, ou um quadro, ou uma coisa do gênero, significa devolver a condição que aquela coisa teve por um período, e que deixou de ter, que estragou, porque mofou, porque não sei o quê. Não dá para falar em restaurar a Amazônia, por exemplo, porque a Amazônia, no passado, não tinha ninguém morando lá. Hoje tem 40 milhões de pessoas vivendo na Amazônia. Então, regenerar é muito mais complexo, muito mais sofisticado, e exige um ímpeto criativo, porque não é voltar, não é voltar, é sempre ir. A natureza nunca volta, ela sempre vai. Então, a gente precisa ter a capacidade criativa de entender como é que a Amazônia vai existir com 40 milhões de pessoas vivendo nela. Então, é muito mais esse lugar. E aí tem um conceito que eu adoro, que é a ideia de que a gente precisa, para regenerar, a gente precisa semear. E a semente é uma coisa absolutamente genial, né, gente? Você pensar que uma semente... tive o prazer de, no Jardim Botânico do Rio, ver uma suma-uma, que é essa árvore, que é uma das maiores árvores da Amazônia, semeando, ou seja, os frutos abriam, que é esse fruto lindo aqui, ó, e ele tem essa painazinha em volta de cada semente. Então, os frutos abrem, desidratam, abrem, e aí as sementes voam para longe, o mais longe possível da árvore-mãe. É assim que a vida é espalhada por muitas espécies, né, com sistemas de dispersão incrivelmente sofisticados. As sementes que voam chegam a voar a 40 quilômetros de distância da árvore-mãe. Tem umas sementes na Amazônia, na África, que são gigantescas, que são uma hélice, que 40 quilômetros de distância. Então, é uma mega estratégia de... E a semente, uma semente de suma-uma, contém uma suma-uma. É um futuro latente, né? Toda semente é um futuro latente. É claro, ele tem que dar sorte de
de cair numa terra fértil, de receber água, de receber luz do sol, né, de quando está crescendo um brotinho, alguém não ir lá e comê-lo. É por isso que a natureza espalha milhares de sementes, para algumas terem chance de germinar, de brotar e de virarem árvores que vão gerar sementes novamente, né? E aí eu me dei conta de que a gente precisa, como criativos aqui, todo mundo aqui é criativo, não é só quem está fazendo design, todo mundo aqui é criativo, todos nós somos criativos nas nossas áreas. Eu adoro conversar com qualquer profissional, um médico, um pescador, sei lá, o porteiro da minha casa. Todo mundo é criativo, em algum nível, todo mundo tem uma expertise, uma maneira de interagir com a vida, um talento, E a gente, mais do que nunca, precisa pensar em sementes de futuro, que são ideias que têm um potencial de ajudarem a gente a fazer com que futuros desejáveis germinem, floresçam. Quais são as ideias que têm fit, que têm conexão com os futuros que a gente deseja, imagina, né? Isso é uma pergunta importante que a gente precisa fazer e que a gente precisa se relacionar. E aí tem uma coisa linda aqui na etimologia, que o Satish Kumar, que é um filósofo, foi um dos fundadores da Schumacher College, que, aliás, acabou de fechar, infelizmente. Ele fez uma interpretação linda, que ele diz que a palavra humus, a palavra humano, isso aqui não está mais funcionando? Humano, e a palavra humildade têm a mesma origem. E aí, quando eu penso naquela doença autoimune, eu penso que o humano, de uma certa maneira, a gente se desumanizou. A gente vive em sociedades desumanas, a gente vive em empresas desumanas. A gente perdeu, em parte, por uma série de fatores, uma dimensão estruturante do humano. E a gente fez isso quando a gente perdeu a nossa humildade. A gente ficou muito prepotente e arrogantes, achando que a gente é que pode tudo, que a natureza dá nosso serviço. Isso é um problema já de décadas. E, nessa hora, a gente deixou de ser humus para o próprio planeta. Então, quando você pensa em regeneração, quando você pensa em regenerar, quando você pensa em criar uma terra fértil para que essas sementes de futuro possam germinar, a gente precisa botar humus nessa terra. E a gente precisa fazer isso recuperando a nossa humildade, porque só recuperando a nossa humildade, a gente recupera a nossa humanidade. Então, está muito no lugar da humildade, está muito no lugar da gente entender a potência do entorno, a força da natureza que está em volta da gente, a sorte que está aqui. Porque só recuperando a humildade, a gente recupera a nossa humanidade, e nessa hora a gente vira humus, a gente vira um terreno fértil para que as sementes de futuro possam germinar. É um antídoto poético e filosófico contra a crise civilizatória. A beleza das sementes saladas, né? E aí tem essa história da inteligência natural, gente, que para mim é uma fonte poderosíssima, como eu já falei, né, de soluções e de inspirações para muitos dos problemas que a gente tem hoje. São mais de 15 milhões de espécies resolvendo problemas muito semelhantes aos problemas que a gente tem. Nós não somos definitivamente os primeiros a lidarmos com superpopulação. Imaginem um formigueiro ou planejamento urbano complicado. Imaginem o que é uma colmeia na hora do rush. A natureza faz isso, ela encontra maneiras de garantir harmonia, mesmo nas situações mais complexas. Não somos os primeiros a ter que desenhar grandes servidores. O cérebro humano é disparado o HD mais poderoso que já foi inventado. De longe, não somos os primeiros a lidar com resíduos, a captar energia de forma otimizada, né? Você pensar no que as folhas fazem, né? O processo de fotossíntese que transforma sol em açúcar, é absolutamente genial. E não somos os primeiros a ter que inovar para evoluir. A natureza inova o tempo inteiro, e mais do que nunca a gente tem que inovar se a gente quiser evoluir. E eu gosto de desmistificar a ideia de inovação, porque tem uma coisa meio mística assim, em relação a quem inova, né? O inovador, o criativo. E inovar é um processo absolutamente humano, intrínseco da natureza humana, de todo tipo de ser humano. E eu gosto de imaginar assim, um sapiens, há uns 70 mil anos atrás, caminhando na savana, e ele esbarra e vê lá um grupo de outros sapiens tentando abrir um fruto com um pedaço de madeira. E ele caminha mais 500 metros, ele vê um outro grupo de sapiens tentando fazer a mesma coisa com uma pedra afiada, abrir um fruto. E aí, se esse cara foi um designer, e aí eu puxo a sardinha para o nosso lado, ele sacou do bolso da tanga dele um pedacinho de couro e amarrou essa pedra nesse pedaço de madeira. E ele fez um martelo. E o martelo é muito mais eficiente para abrir aquele fruto do que só o pedaço de madeira ou só o pedaço de pedra.
E essa ferramenta é uma ferramenta tão potente que continua presente na caixa de ferramentas da Estação Espacial. Imagine uma ferramenta que durou 70 mil anos, relevante. Então, basicamente, o que esse cara fez foi, ele simplesmente observou, que é uma das competências fundamentais para alguém que quer ser inovador, ter a capacidade de observar, e a gente estava falando sobre isso, né? A observação depende de um estado de presença. Então, primeiro a gente está colhendo, ampliando o nosso repertório o tempo todo, olhando o entorno, e para isso a gente precisa estar, de fato, vivendo e experimentando o entorno. As pessoas agora lá no Rio andam de skate na ciclovia, olhando no celular. De bicicleta, olhando no celular, cara. Eu dou uns gritos assim com as pessoas quando eu vejo isso, porque é uma bizarrice, né? Além de ser um risco enorme, é um desperdício, né? Porque quando você está olhando lá, você não está observando o entorno, e você não está ampliando o seu repertório, você não está colhendo, né? É um processo de colheita. Então, basicamente, observar é a primeira competência que alguém que quer inovar precisa ter. Isso exige presença. E a segunda capacidade fundamental é a capacidade de estabelecer conexões. É a partir desse repertório ampliado, dessa colheita que a gente faz estando presente em tudo que a gente vive, com as coisas mais assim, básicas e singelas da vida, coisas que a gente esbarra, pessoas que a gente encontra, uma fala, o vento girando um saco plástico na calçada, as pequenas coisas. E a gente vai coletando essas coisas todas, a gente está ali presente, vivendo de verdade a vida. E depois a gente estabelece conexões diante de um desafio, como esse cara fez lá atrás, quando ele olhou duas coisas e ele teve um insight. Esse insight tem muito a ver com a capacidade de imaginar, de intuir, de conectar, que são competências absolutamente ancestrais do ser humano, absolutamente fundamentais, e que a gente está terceirizando. Aqui tem uma coisa super crítica nesses futuros ameaçadores, e a turma da Fundação estava me perguntando como é que eu vejo a tecnologia, né, e a própria ameaça da inteligência artificial. Primeiro, ela é incrível, é genial, a tecnologia como um todo é absolutamente genial, como manifestação da própria natureza, né? Manifestação da própria evolução. Eu considero a tecnologia como uma terceirização do nosso processo evolutivo. O Sapiens é tão guloso, tem um apetite tão grande por ser original, por inventar coisas, que ele não quis esperar o tempo biológico para que o nosso cérebro evoluísse, porque a natureza tem um tempo completamente diferente. Nosso cérebro é igualzinho ao cérebro. O cérebro de Einstein é igualzinho ao cérebro do cara que estava andando nessa savana há 70 mil anos atrás, fisiologicamente. O que faz a diferença é exatamente o repertório, a capacidade de cognição que a gente foi desenvolvendo a partir do que a gente experimenta, do que a gente experiencia. E quando a gente passa a terceirizar, né, para essa tecnologia incrivelmente brilhante, essas competências essenciais, a gente começa a correr um risco muito relevante, porque o cérebro é obcecado por economia. Lembram que a natureza é obcecada por economia, de um modo geral? E o nosso cérebro é o suprassumo disso, porque ele gasta muita energia, 45% de toda a energia que a gente gasta, o cérebro usa, que a gente gera, que a gente bota para dentro, o cérebro usa. Então, imagina, ele esfrega as mãos quando ele diz assim, as mãos do cérebro esfregando, imaginei agora aqui. Quando ele fala assim, bom, o cara não está mais usando isso aqui, não? Então, peraí, vou pegar essa energia e vou usar para outra coisa. Então, quando a gente começa a terceirizar a nossa intuição, quando a gente começa a terceirizar a nossa imaginação, o cérebro entende que a gente não precisa mais daquilo. E aí a gente terceiriza isso, e a gente usa energia para outra coisa, e a gente começa a perder essas habilidades. Isso é muito sério. E a gente está falando do iniciozinho, estamos na idade da pedra da inteligência artificial, gente. Vem aí a inteligência geral artificial, né, que já é uma coisa bizarramente poderosa, mas depois dela vem as superinteligências, que especula-se que essas superinteligências vão ter um QI equivalente de uns 5.000. O QI de Einstein era em torno de 145. Então, imaginem o que é uma entidade com um QI de 5.000. É claro que existem controvérsias, tá? Tem muitas controvérsias. O Nicoleles é um que diz que não é inteligência, que não vai chegar lá, que não vai criar nunca, mas eu não sei, não. As experiências que eu tenho tido pessoalmente, usando ferramentas dessas, são... Todo mundo aqui, né, imagino eu, são incríveis. E as superinteligências estão aí, estão na porta, com a história dos computadores quânticos, que aumentam o processamento, a capacidade de processamento de uma maneira exponencial. Então, virando a esquina essa realidade.
E aí tudo vai estar disponível para a gente num nível que nunca esteve, né? E aí, a chance disso aqui acontecer, que eu chamo de sedentarismo cognitivo. Você começa a não usar, você começa a ficar sedentário. Do mesmo jeito, se você não malhar o seu bíceps vai ficar flácido. Se você não malhar a sua intuição, a sua imaginação, elas vão ficar flácidas. Elas vão ficar sem tônus. Imagina uma imaginação sem tônus. Uma intuição preguiçosa, né? Isso é muito sério. Então, do mesmo jeito que a gente perdeu a capacidade de decorar números de telefone, vocês lembram? Quantos números de telefones a gente sabia? Aqui tem uma galera jovem que nunca nem decorou nada, né? Mas os mais velhos aqui, vou falar com vocês aqui, ó, tem uma galera mais velha, sabe o que é isso, né? Hoje, o único número de telefone que eu me lembro ainda, que ainda está na minha cabeça, é esse aqui, ó. É o número da casa da minha avó, vovó Lila, 2256-1544. Eu não sei o número da Nina, por exemplo, o celular dela, não sei o número das minhas filhas, não sei. Porque a gente terceirizou para esse bichinho aqui. Só que terceirizar a capacidade de decorar números de telefone é uma coisa absolutamente tática, não é estratégica, não faz falta para a gente. Pode até fazer falta se a gente tiver numa roubada, assim, e tal. Eu já passei por umas situações dessas, de estar velejando no meio do mar, assim, de acabar o vento, eu ter que sair numa praia deserta, aí tinha uma casa, eu bati na porta, eu falei, tem que ligar para alguém. Eu não sabia número nenhum. Eu liguei para o número da minha tia, que eu também lembro, 22869708, e minha tia me salvou. Olha a loucura, né? Então, pode ser uma roubada, mas é muito menos sério do que a gente perder competências estratégicas, como intuir e imaginar, que são estruturantes para o humano, para o sapiens, né? E aí, assim, eu fiz uma palestra importante lá no Web Summit, lá em Lisboa, e eu construí essa palestra a partir desse insight. Isso foi no ano passado. E aí eu falei, cara, intuição, uma coisa importantíssima, né? Pô, intuição, né? Eu sempre fui um cara muito intuitivo, sempre valorizei muito isso, mas como um designer que não conhece profundamente nada, o que eu conheço sobre intuição? Só a minha experiência. E aí é sempre assim, né? Você tem um insight meio irresponsável e aí depois você vai se aprofundar. E aí eu fui me aprofundar. E aí o Daniel Kahneman, que até morreu há pouco tempo, foi um cara que ganhou o Prêmio Nobel em 2002, inventou a história da economia comportamental. Ele era psicólogo e, ao mesmo tempo, psicólogo e matemático. Psicólogo e alguma outra coisa, né? Enfim, dupla formação, um cara brilhante e tal. E aí eu fui ler sobre ele. Ele diz assim, olha, a intuição, de um modo geral, leva a gente ao equívoco. Uma enorme maioria dos acidentes históricos são resultado de você subestimar um contexto, uma realidade, tomar uma decisão intuitiva, impulsiva. De um modo geral, a intuição nos leva... Aí eu falei, caramba, toda a minha hipótese de que a intuição era importante foi por água abaixo, porque o cara está dizendo que só leva a gente para a roubada. Mas eu pensei assim, peraí, errar é fundamental no processo evolutivo, no processo da inovação, né? E aí, nessa hora, quando eu fui ver, a enorme maioria das coisas mais incríveis que a gente tem hoje, sei lá, a gente não ia ter pneu vulcanizado se o Goodyear não tivesse acidentalmente deixado látex junto com nitrato de prata na beira de uma lareira acesa que vulcanizou o pneu. A gente não ia ter cerveja gelada para tomar aqui depois, quem quiser, eu vou tomar uma. A pipoca, super acidente, né? Ozempic, acidente, os caras estavam mirando uma coisa e acertaram em outra. Então, errar é fundamental. O erro é estruturante na nossa jornada, na nossa trajetória e na própria natureza, no próprio processo evolutivo. O post-it. Quando a gente olha para a natureza, mais ainda, né? Se a gente for pensar na teoria da evolução das espécies, desde a célula da arqueia, que é a célula-mãe, né? A grande mãe, a mãe original de todos nós, o ancestral em comum, tudo o que aconteceu de lá para cá foi uma sequência de acidentes. Então, o acidente é fundamental. Então, eu não estava tão errado assim. A minha intuição estava correta. A intuição é importante, mesmo que ela nos leve para lugares equivocados num primeiro momento, porque a gente aprende com o erro, porque a gente descobre, porque, de uma certa maneira, o inesperado, o acidente, ele, às vezes, é maior do que a nossa capacidade de imaginar coisas. A nossa capacidade é limitada, e quando você esbarra num acidente, você pode avançar além, né? Então, nós somos puro acidente. Nós só estamos aqui porque uma série de mutações e acidentes aconteceram. E a imaginação? A imaginação é a mesma coisa. A gente, como eu disse, somos a única espécie capaz de imaginar. E a gente faz muito isso através da ficção científica. Isso é incrível. A gente sempre imaginou futuros, né? A gente imaginou que a gente podia ir à Lua, a gente imaginou que a gente podia, Júlio Verne, né? Que a gente podia ir para o fundo do mar, e a gente foi. E eu fiz uma super pesquisa, e a ficção científica sempre antecipa a realidade.
a gente imaginou os carros voadores, né? Jetsons, que barulhinho do carro voador. A gente fez a identidade do carro voador da Embraer, o Eve. Existe, é realidade hoje. Então, de um modo geral, a gente imagina, a gente intui e a realidade acontece. A ficção científica antecipa a realidade. Eu sou apaixonado por ficção científica. Quando a gente olha para o menu de ficção científica, está escrito lá, olha, eu peguei uma foto, tá? Ficção científica do Netflix, ou da Amazon, ou da Apple, de qualquer uma das provedoras de conteúdo, 100% do conteúdo de ficção científica é distópico. Invasão zumbi, aniquilação, The Last of Us, né, que é aquele sinistro, é só encrenca. Ou foram os robôs que dominaram o planeta e a gente está subjugados, ou é a invasão zumbi, né, o The Last of Us, ou Mad Max, né, é só isso que a gente encontra. Então, a chance desses futuros acontecerem é gigantesca, porque é só isso que a gente está imaginando. A gente está botando toda a nossa energia imaginativa, né, a nossa intencionalidade em direções que são pouco desejáveis, né? Então, por isso que eu digo que, essencialmente, isso é um desafio criativo. E o brasileiro é mestre em criar, né? Olha isso aqui, ó. Churrasquinho no ferro de passar roupa. Piscina na caçamba da picape. Esse mini churrasquinho na latinha aqui, muito maneiro, né? A gente faz isso, né? Esse ano até, a gente foi homenageados lá em Cannes como um país que tem um diferencial criativo muito grande e tal. Então, qual é o papel das empresas nesse desafio criativo? Porque eu gosto de acreditar, né, que as empresas têm um papel relevante nessa história. Hoje elas detêm nos seus laboratórios o suprassumo da inteligência humana, a capacidade de investimento, de transformação. Então, a gente trabalha com grandes empresas lá na Tátil, só com multinacionais, gigantes e tal, e eu bato nessa tecla direto. A gente trabalha, por exemplo, com a Natura há 25 anos, a gente cuida da marca Ecos, que é uma marca ligada à ideia de que você pode gerar lucro para o acionista e, ao mesmo tempo, gerar valor para todo o ecossistema do qual você faz parte. Como é que elas vão lidar? Como é que as empresas vão ajudar a desenvolver sementes de futuro, né? As pessoas acreditam nas empresas, mais do que nos governos, como provedoras de soluções, né? O problema é que elas estão hoje, seguem, né, movidas pela ganância, né? E é uma ganância estúpida, porque essa ganância aqui é meio kamikaze, que é meio doença autoimune. Mas existe esse espaço, as pessoas dão crédito para as empresas fazerem isso, e as marcas estão sendo desafiadas, né? Então, tem um lugar de... A gente falou muito de transformação digital durante muito tempo, e agora a gente tem essa coisa da transformação ESG, que é uma transformação que exige das pessoas e das empresas uma atitude, um ponto de vista, um tipo de esforço, um tipo de concessão para coisas que deram certo no passado e não dão mais hoje. A gente precisa mudar o mindset, a gente precisa mudar a lente, porque senão a chance daqueles futuros distópicos acontecerem é gigantesca. E eu costumo brincar que eu torço para que o futuro não seja verde, porque um futuro verde é um futuro que você sai disso para isso. Ele se empobrece, metaforicamente, ele perde riqueza, ele perde diversidade. E quando a gente olha para a natureza é obcecada por diversidade. Então, a natureza não quer um futuro verde. A natureza quer um futuro multicolor, onde cada marca encontre a sua própria cor para fazer com que esses futuros sejam desejáveis. No futuro verde, gera coisas como essa aqui, ó. A Nike lançou, há uns 6 anos atrás, uma linha de tênis chamada Nike Considered, que era completamente sustentável, economicamente, socialmente, ambientalmente, absolutamente alinhados com o Triple Bottom Line. Mas o tênis era esse aqui, ó. O que vocês acham disso? Fracasso absoluto. 6 meses depois saíram das lojas, porque as pessoas chamavam de Air Hobbit, que parece o tênis do Senhor dos Anéis. Então, no fundo, essa é uma solução verde, né? Uma solução ecochata. Eu costumo brincar que o legal são as soluções ecossexy, que são de baixo impacto ambiental, mas de alto impacto sensorial. Nós somos bichos que precisamos da sedução, da beleza, da estética, da poética. A gente precisa disso. Isso faz parte da nossa própria natureza. Então, são essas soluções que a gente precisa buscar. Quando a Tesla revolucionou o mercado de carros elétricos, ela conseguiu fazer isso porque essa solução é uma solução ecossexy. É um carro elétrico, tem uma super autonomia, mas ele é, para quem gosta de carro, um carro interessante, né? Diferente dos carros elétricos que existiam até então, né? Que eram ecochatos, né? Então, é isso, né? A natureza quer soluções que sejam multicolor, que sejam diversas, que valorizem a diversidade, porque a diversidade é sinônimo de fortalecimento da vida. Um ecossistema diverso é um ecossistema mais resiliente, é um ecossistema
que tem uma capacidade de reagir, de se transformar muito maior do que um ecossistema que é monotônico, né? E aí, esse lugar onde cada empresa precisa encontrar o seu espaço específico, a sua cor para existirem nesse futuro desejável, nesse futuro multidisciplinar, nesse futuro onde cada uma entra com o que tem para entrar, tem muito a ver com o que a gente chama de lugar de potência, que o lugar de potência é uma coisa que serve para uma empresa, mas serve para a gente aqui. Cada um de nós aqui tem um lugar de potência, né? Tem um espaço onde a gente atua bem, onde a gente realmente sola, onde a gente gasta menos energia para fazer uma determinada coisa. E é isso, né? Cada um de nós tem um brilho específico, né? Assim, a gente reconhece isso. Mas nem sempre, às vezes a gente demora mais para reconhecer do que a gente deveria. Isso tem a ver com terapia. Tem que ter autoconhecimento, tem que fazer terapia para se autoconhecer, para entender o seu lugar de potência. É fácil a gente ver. Eu estava lá entrando na engenharia, eu achei que eu ia ser feliz sendo engenheiro. Tem um monte de gente jovem aqui, não sei se vocês já sabem exatamente o que vocês vão fazer, muitos de vocês já estão numa faculdade, mas o que eu vou fazer no design? Vou seguir esse caminho, vou seguir aquele. Então, entender o seu próprio lugar de potência é respeitar a sua natureza e valorizá-la, e encontrar nela o espaço que existe para a própria evolução de cada um de vocês. Eu costumo brincar que se na savana a zebra ficar olhando para a girafa, morrendo de inveja, porque ela tem esse pescoço comprido, ela está lá comendo as folhas tenras da copa das árvores, e se ela ficar tentando fazer o pescoço dela crescer para ser igual à girafa, ela está frita. Essa é uma luta que ela já perdeu, uma batalha completamente inglória. Ela precisa ser a melhor zebra que ela puder ser. E a gente vive numa era em que o Instagram diz que todo mundo tem que ser igual, todo mundo tem que ser de um jeito ou de outro, né? Não do nosso jeito. Então, a autenticidade, a verdade individual, sabe? O que os outros podem até criticar na sua natureza, se você sustenta aquilo, isso pode ser brilho para você, sabe? Porque é da onde você vem. Você é zebra, não é girafa. A zebra que tenta ser girafa vai ser infeliz a vida toda, né? Então, no fundo, é o que a gente precisa fazer, né? Assim, o novo que importa não vem do esforço de ser diferente, vem da coragem de ser quem se é. Essa é uma frase que eu li em algum lugar que eu achei bacana, assim, poderosa. Tem que ter coragem, né, para ser quem se é, sendo um indivíduo, sendo uma organização, sendo uma empresa. Porque não é simples, porque a gente vive uma ditadura de modelos idealizados, de lugares específicos onde todo mundo tem que estar. Né? Então, mas esse é um mega desafio que a gente tem para o futuro. E aí aqui, assim, fala um pouquinho, vou passar mais rápido, porque eu acho que não é o assunto que mais interessa a vocês, mas a ideia das marcas fortes que a gente se relaciona, são as marcas que ocupam espaço na nossa cabeça, as marcas amadas, que são marcas que ocupam espaço no nosso coração, e elas têm muito mais, a gente é muito mais tolerante com elas podem errar, porque a gente tem uma relação emocional com elas, então a gente, tá, beleza, ele errou, não pode errar sempre, né? Tem que erra de vez em quando, a gente tolera e tal. Né? E as marcas protagonistas, que são as marcas que entendem que têm uma responsabilidade em gerar valor para o ecossistema do qual elas fazem parte, e não apenas para os acionistas. Empresas não podem existir por essa razão. E isso não é bom mocismo. Isso é para garantir a própria existência dessas empresas no futuro. Porque os jovens não querem trabalhar numa empresa que só está lá querendo lucro, que não está interessado em gerar valor, gerar impacto positivo para o ecossistema do qual fazem parte, enquanto organizações. Então, é um espaço super importante que as marcas precisam ocupar. Tem algumas que têm já entenderam isso e já estão surfando essa onda. Mas tem uma coisa fundamental, gente, não adianta as empresas sozinhas encamparem, né, se isso, porventura, vier a acontecer, encamparem esse desafio de desenvolver soluções para esse futuro desejável. A gente precisa mudar o comportamento das pessoas. Todos nós aqui precisamos entender que não dá para seguir jogando o jogo que a gente joga do jeito que a gente joga. A tal ideia de apertar o pedalzinho mágico da lata da cozinha, que levanta a tampinha que você joga fora que você não quer mais, por exemplo, é uma coisa que a gente vai ter que mudar. A gente vai ter que ter um certo trabalhinho para jogar as coisas fora no lugar certo, levar o lixo. Isso dá mais trabalho? Dá, mas é possível. E é fundamental, porque senão a gente não sai do outro lado. E aí, como é que a gente muda comportamentos? De um modo geral, as estratégias que a sociedade, de um modo geral, vem usando para mudar comportamentos tem muito a ver com o lugar do ecochato, né? Assim, tipo, jardineira de croque. Assim. Ui. Ou aquele cachorrinho deprimido numa casinha de caixa de leite, né? Quando a gente pensa nas estratégias de comunicação das ONGs, né, você tem lá, né, assim, a tartaruga com o canudo de plástico no nariz, a foquinha desse jeito, a floresta queimada. Eu chamo isso de ecoterrorismo. Eu não acredito que esse tipo de estratégia ajuda a mudar comportamento.
a criar comportamentos desejáveis, porque a gente acaba tendo repulsa, a gente acaba se afastando daquilo, a gente não quer se envolver. E aí, como sempre, eu fui olhar para a natureza para entender como é que a natureza cria estratégias de engajamento, de audiências, para mudar comportamentos, para definir comportamentos desejáveis, comportamentos estratégicos para ela. Porque não dá para simplesmente arrancar o telefone celular da frente do seu filho, dizer que ele tá, e quebrar o celular, né? Você tem que ter estratégia para fazer isso. Então, que tipo de estratégia que a natureza usa para engajar audiências? Quando a gente olha para esse morango, ele está verde assim, ele está verde assim, porque ele não está pronto para ser comido. As sementes não estão prontas para germinar. Então, ele está disfarçado, ele está verde com a cor do fundo, ele não tem sabor, ele está duro, ele não tem aroma. Mas, quando a semente está pronta para germinar, ele precisa de uma estratégia para engajar suas audiências, que são animais, que vão lá, que vão comer o morango e vão levar as sementes para longe. É assim que ele se reproduz. E aí, essa magia acontece. Ele fica vermelho, ele fica macio, ele fica cheiroso, ele fica doce, e alguém vai lá e come esse morango, e a natureza engajou uma audiência e garantiu um comportamento super estratégico para ela. Quando a gente olha para essas flores se abrindo aqui, olha, eu até como designer, eu sempre brinco que é difícil, né? Quando você vê isso, você fala, ai, cara, o que eu vou desenhar agora de legal? Existindo flores, né? Assim, as flores são estratégias de marketing incrivelmente poderosas, que engajam audiências, pássaros, insetos, de uma maneira incrivelmente precisa, inclusive. Então, uma flor que é polinizada por um pássaro, ela é extremamente colorida, mas ela não tem cheiro, porque os pássaros não sentem cheiro, de um modo geral. Se são polinizadas por insetos, é o inverso. Elas são super cheirosas, mas elas não precisam ter cor, porque a natureza é obcecada por economia. Ela não gasta uma grama colocando um atributo numa estratégia de engajamento que aquele cliente não valoriza. Então, é assim que ela opera. Então, a flor se abre, ela tem o cheiro, a forma, a cor, o sabor precisos para aquela audiência que ela quer encantar. Esse pássaro e esse inseto vão lá, se lambuzam no pólen, né, e recebem um néctar como num certo sentido, uma compensação pela atenção que aqueles pássaros e insetos estão dando à flor. Eles só vão lá por conta do néctar, mas eles nem se dão conta de que eles estão se lambuzando no pólen e levam o pólen para outras flores. Então, é assim que a natureza engaja audiências, e ela faz isso através do desejo, e não através do medo e da culpa. A natureza engaja através do desejo. Vocês acham que esses bichinhos são fofinhos assim, à toa? Olha que lindinho, o elefantinho. Olha a foquinha assim, com a cabecinha. Coisa mais linda. Eles são assim, gente, com essas proporções do tamanho dos olhinhos, da boquinha, o cheirinho, a boquinha e tudo mais. Porque, senão, quando eles esperneiam no shopping querendo uma coisa que você não pode dar para eles, você ia lá e apertar o pescocinho deles. Você não faz isso porque você se apaixona por eles. A natureza inventou uma estratégia para garantir que os pais... O briefing era esse. Turma, criativos, vamos lá. Designers. Pensem num jeito de garantir que os pais tomem conta dessas pestes por 30 anos, né? Porque acaba que hoje em dia... 30 anos, alimente-os, pague a educação, morram por eles, porque eles são mais importantes do que você. São eles que vão seguir, são eles que vão se reproduzir. Você não é mais importante para a natureza. A natureza é muito pragmática. E aí um maluco lá levantou a mão, eu tenho uma ideia. E vamos fazer coisas fofas. E os pais vão se apaixonar por eles. E vão fazer tudo isso que a gente quer. E a gente se apaixona. É uma coisa que a gente não controla, é maior do que a gente. Faz parte da setagem original do nosso software, nos apaixonarmos pelos nossos filhotes, né? E essa é uma estratégia tão bem-sucedida que a gente está aí, somos 8,2 bilhões de pessoas, mas não para de fazer essas coisas fofas, né? O fato é que a natureza engaja através do design, gente. É uma estratégia muito mais inteligente do que engajar pelo medo, pela culpa. Então, esse é o verdadeiro engajamento orgânico, né? Eu costumo brincar que é o verdadeiro engajamento orgânico, né? A gente, de fato, vai lá. E porque essa solução é uma solução bioquímica. O maluco lá, criativo, que teve a ideia, vamos fazer eles se apaixonarem. Um outro cara, porque é multidisciplinar o time criativo da natureza, obviamente, o cara da química falou, eu tenho uma ideia, eu tenho aqui uns hormônios que vão fazer as pessoas se apaixonarem por essas coisinhas, por essas pestinhas, né? Então, eu acho que faz muito mais sentido a gente pensar em soluções que
nos engajem pelo desejo do que pela culpa. Então, é muito mais eficiente para eu deixar meu carro na garagem, eu ter bicicletas elétricas disponíveis em qualquer esquina, do que mostrar um pôster como esse, dizendo que meu tataraneto vai ser uma figura assim se eu não fizer, se eu não deixar meu carro na garagem, né? Ou, sei lá, o que a Lego poderia fazer, ou, sei lá, uma empresa de games poderia fazer para garantir que as crianças jovens vão mais para a natureza. É uma estratégia de engajamento para o que o mundo precisa, o mundo demanda, o futuro demanda. Né? As redes antissociais talvez pudessem se redimir pensando em soluções que engajassem os jovens pelo desejo, mas não o desejo de serem todos iguais, não os desejos de simplesmente estarem ali fazendo scroll sem parar durante horas para poderem consumir espaço publicitário e fazer com que ele fique mais caro, mas, de fato, encontrar estratégias que sejam positivas, que possam contribuir com a evolução desses próprios indivíduos. Então, basicamente, eu acho que a gente tem que sair da ditadura do algoritmo para o cultivo da intuição, da cultura da perfeição, essa maluquice que a gente vive hoje. A gente falou tanto aqui do erro e do acidente como uma coisa importante e positiva, a gente vive essa cultura da perfeição, onde o erro deixou de ser importante, para a liberdade de errar, do excesso de telas para o estímulo à imaginação, da AI, inteligência artificial, para a inteligência natural, que contém a inteligência artificial, das âncoras evolutivas que impedem a gente de enxergar o futuro, para as sementes de futuro, desse futuro distópico para futuros desejáveis. Porque, se a gente consegue imaginar um futuro tão irresistível, essa é a maneira dele se tornar inevitável. É isso, turma. Super obrigado. Olha o beija-flor. Falei muito, né? É só ligar. Gostaram, gente? Você terminou com, acho que, o manifesto do Glazer, né? Que, chamando a gente para a gente se encantar de novo pela Terra, né? Total. É lindo isso, né? É lindo. Gente, perguntas? Roberta está aqui com o microfone, é só levantar a mão que ela chega até vocês. Boa noite. Meu nome é Daniel. E, bom, pegando nessa temática aí de mundo, né, de universo, de vários tipos de gente, eu queria saber um pouco do desafio de criar design para os diferentes tipos de cultura, porque eu imagino que a nossa carga, né, criativa, ela vem do que a gente vive. Mas eu imagino, nunca criei assim para um cliente, muitas vezes assim, de outro país, nenhum projeto que precisava de uma inteligência grande, mas eu tinha essa curiosidade assim do nível de dificuldade, o que fazer para ser assertivo, né? E não simplesmente resolver um problema, mas adentrar dentro daquela cultura e desenvolver esse projeto. Uhum. Bom, a história do fazer com e não fazer para, né? Ou seja, você realmente precisa ter algum nível de aproximação dessa cultura para a qual você está desenvolvendo um projeto, e a gente faz muito isso. Hoje, sei lá, 40% dos projetos que a gente faz são internacionais, né? São para clientes internacionais. Então, passa muito por ter uma rede de pessoas que conseguem nos municiar de informações específicas sobre o contexto em questão, né, do projeto. Acho que tem muito a ver com o repertório também, né, essa coisa do repertório. Você pode ampliar o seu repertório sobre outras culturas, não estando lá, lendo sobre. Então, a gente tem pessoas, a gente hoje tem no nosso time algumas pessoas, especialmente nos mercados que a gente trabalha mais, que é mais Europa e Estados Unidos do que a Ásia. A gente tem pessoas do nosso time vivendo lá, então ajudam a gente a ter ser um pouco mais sensíveis às diferenças culturais. Mas tem dimensões que são humanas, que estão acima do que é particular, sabe? Então, você consegue ativar. A gente é mais parecido do que a gente imagina, a nossa espécie. Então, eu acho que se você faz projetos em que você se vale do lugar arquetípico, do lugar... A gente, quando fez a marca da Olimpíada, por exemplo, era uma solução que era um projeto no Brasil para o mundo, né? Você tinha que o nosso público, nosso target eram 7 bilhões de pessoas na época, 7,5 bilhões de pessoas. 2010 foi quando a gente fez esse projeto. E o que a gente fez foi usar um arquétipo. A gente usou pessoas de mãos dadas
3 pessoas de mãos dadas, em roda, que tem significados positivos em todas as culturas. Está na arte rupestre, está em Matisse. As pessoas acusaram a gente de plágio de Matisse, do quadro de Matisse das pessoas. Eu falei, gente, não. Matisse também bebeu no arquétipo, né? É muito anterior a... Então, quando você usa, por exemplo, um arquétipo, você pega um atalho, você vai lá numa essência humana que independe de cultura, sabe? Então, essa é uma estratégia que a gente usa, e é até legal você se desafiar a pensar em coisas que estão acima do que é cultural, né? Porque é mais profundo e mais ativa mais as pessoas, porque ela toca num lugar ancestral, né? Mas tem muito de conhecimento, tem muito de pesquisa, a gente tem acesso a muita informação hoje em dia, e é muito legal aprender com os outros, né? Aprender com culturas distintas. A gente fez, por exemplo, para a Danone, lá, sei lá, uma linha de embalagens inteira para o mundo inteiro. E aí tinha coisas muito particulares. Na Espanha, quando você fala de leite para criança, tem que ter a vaquinha e o bezerrinho na embalagem. Só lá tinha uma variação. Então, a gente usa uma coisa chamada Fix Flex Free. Tem determinados ingredientes que são fixos globalmente, num projeto global. Tem outros ingredientes que são flex, que vão depender do que é particular em cada região. E tem um espaço que é free, que é um espaço de liberdade, para uma coisa que só acontece num determinado, sei lá, tipo o Dia dos Mortos no México. Só tem o Dia dos Mortos no México. Então, você tem que ter um espaço de liberdade naquela linha para pensar em ativações, sei lá, especificamente por conta do que é particular daquele lugar, sabe? Beleza. Por aí. Obrigado. Oi, boa noite. Oi. Meu nome é Vivian, e eu queria te perguntar uma questão de que, às vezes, tem algumas situações trabalhando com design em que você tem que se render, de certa forma, a questões realmente do capitalismo mesmo e de vontades egoístas das empresas. Mas porque existem algumas decisões que não estão exatamente no nosso escopo, assim, e a gente precisa sobreviver, a gente precisa de dinheiro. Mas eu acho que eu queria mais saber como a gente pode realmente gerar uma mudança nesse sentido de, eu não sei, alterar talvez a percepção de alguma empresa, ou talvez criar essa oportunidade de trabalhar em um projeto legal, meio que gerar uma mudança nessa visão mesmo, que você mesmo disse, sobre a gente ver as coisas muito linearmente nas empresas, ou de uma forma muito fragmentada. Tipo assim, existe lugar para o design ele ser um ativo assim que estimule essa mudança nessa lógica das empresas? Ótima pergunta. Super difícil de responder, inclusive, porque não é nada fácil. A gente realmente lida com essa dicotomia. Eu lido, pessoalmente, todos os dias com essa dicotomia, que muitas vezes você tem que você precisa se submeter a uma condição que você não tem a capacidade de alterar, e que vai dar uma direção específica para o projeto que muitas vezes você não concorda, que você não acredita, mas faz parte, né, de uma certa forma. As minhas 2 filhas se formaram em design na PUC e viraram artistas plásticas, porque não quiseram lidar com isso. É difícil lidar com isso. Eu lido com isso a vida inteira, porque como a gente começou com a história da sustentabilidade em 86, onde não existia sustentabilidade, eu era o maluco, né? Eu me lembro que eu tinha entrevistas com diretores de marketing de empresas e os caras falavam assim: garoto, você está maluco? Você acha que eu vou botar meu produto numa embalagem feita de lixo? Eu falei, não, mas tem a biomimética, não, mas tem a sustentabilidade, tem o ecodesign. E a gente só conseguiu evoluir e avançar porque tinha beleza no que a gente fazia. Porque as soluções não eram só sustentáveis, elas eram interessantes visualmente. Então, esse cara comprava o que a gente fazia, não porque ele acreditava que aquelas embalagens que eram todas sem cola para você desmontar e poder reciclar mais facilmente, que eram todas feitas para que você otimizasse o processo produtivo para ser mínimo, né, como a natureza era. Eu usava esses princípios e uso esses princípios nos projetos. Ele comprava porque eram bonitas. Então, é um lugar do engajamento pelo desejo. Então, parte da resposta você tem mais chance de abrir novos caminhos se você consegue operar e conciliar, né, uma solução que é mais inteligente, uma solução que é mais conectada com o que o mundo precisa nessa dimensão mais sofisticada, mais complexa e mais desafiadora, que a gente falou um pouquinho aqui, com um lugar
do engajamento pelo desejo, com um lugar... Essa é a solução ecossexy, né? Eu venho falando muito disso há muito tempo, porque foi um lugar que a gente acertou. Então, não significa que a gente consiga fazer, sei lá, de 100% do que a gente faz na Tati hoje, talvez 75% sejam a serviço da indústria como ela é. A verdade é essa. 25% para alguns clientes. E também tem uma outra coisa. Eu não acredito que o nosso trabalho é apenas o que a gente entrega efetivamente nos projetos, mas é a nossa presença no mundo que faz a diferença. Então, a quantidade de reuniões que eu já fiz com altas lideranças de empresas, CEOs, membros de conselho, em que eu bato firme nessas teclas todas, mesmo que eles não comprem as ideias, mesmo que eles não apostem na direção que eu estou sugerindo, eles ficaram impactados. E eu aprendi a fazer isso, aprendi a falar a língua deles. Eu tenho uma fama que é ser encantador de conselhos. Porque eu consigo pegar aqueles coroas completamente, sei lá, de empresas... A gente está fazendo agora o rebrand da Eletrobras, imagina isso, coisas gigantes. E falar uma coisa com os caras que dá uma balançada neles, mesmo que eles não levem aquilo... Então, eu acho que parte da nossa capacidade de transformação vem da nossa atitude, da insistência e da habilidade de conseguir falar de um jeito que o outro entenda, que você não esteja ali com uma bandeira, que você finque, que você bata na mesa, porque esse é o jeito ecochato, esse é o jeito ecoterrorista. Eu acredito, mas tem muito a ver com a minha natureza, tá? Eu acho que, como a gente tem lugares de potência distintos, tem gente que bate na mesa, que enfia a bandeira em qualquer lugar e que consegue resultados. A minha, eu pessoalmente respondendo a você, eu encontrei essa maneira de fazer. Eu encontro um jeito de acessar um lugar arquetípico até, assim, um lugar que eu toco o cara ali, e ele pode até não fazer naquele momento o que eu estou sugerindo, mas em algum momento ele pode eventualmente avançar um pouquinho, entendeu? Então, foi uma coisa que nem foi muito pensada, mas é uma coisa de ajudar a mudar o sistema de dentro. Eu estou dentro do sistema, né, de alguma forma. Obviamente que eu estou dentro do sistema. Eu adoraria poder agora, meu sonho é, em algum momento próximo da minha vida, eu vou deixar a Tati para os meus sucessores lá e vou fazer séries de ficção utópica, ficção científica utópica. É uma das coisas que eu quero fazer, sabe? Aí, sim, eu estou solando, mas hoje eu tenho 150 funcionários, tem um lugar ali, enfim, é um jogo difícil, né? Mas é possível de ser jogado. Aqui, tudo. Quer falar? Fred, boa noite. Queria agradecer pela conversa, acho que foi super enriquecedor. E tudo isso que você falou me lembrou de um case muito específico da Tátil, que me inspirou muito até para eu escolher a minha faculdade, que é a campanha do Carnaval que vocês fizeram de 2022, que eu acho que em todos os momentos que você estava falando, eu lembrava de alguma coisa específica daquele case, porque eu acho que, meio que é a tradução disso que você está falando, sabe? Essa coisa da observação, da intuição. Me corrija se eu estiver errado, mas acho que vocês se basearam nos movimentos dos portas-bandeiras, vocês utilizaram tecnologia para pegar esse movimento. E, eu queria entender um pouco de como que foi esse processo criativo, sabe? Porque aqui é uma conversa um pouco mais subjetiva, né? A gente está falando de um futuro aí muito incerto, a gente está preocupado com as perguntas, mas eu queria entender como que vocês desceram isso, para operacionalizar mesmo, Legal. Sabe? Eu fiquei preocupado de não ficar muito técnico aqui no design, porque tem pessoas que não são designers, então não fui muito por esse lado. Mas esse projeto é um projeto realmente super alinhado com as coisas que a gente sempre acreditou. Então, a primeira coisa é fazer com e não para. Por mais que a gente gostasse de carnaval, a gente não entendia nada de carnaval. Quem somos nós para pensarmos num símbolo para traduzir o carnaval carioca, sabe? O carnaval das escolas de samba. Então, a primeira coisa que a gente foi fazer foi conversar com os caras, né? A gente entrevistou em profundidade, entrevistas de 3 horas com 20 bambas do samba, sabe? Monarco, Milton Cunha, a Selminha Sorriso, a turma que realmente vive o carnaval a vida inteira. E a gente fez mais de 7.000 entrevistas também, entrevistas virtuais, colhendo posições e tentando entender o que representava, de fato, o carnaval. Porque o que é o ícone? Quando você pensa no arquétipo, né? Quando você pensa na síntese da síntese do símbolo, e a gente chegou, né, na história da bandeira. A bandeira das escolas de samba é o que é sagrado para todo mundo no carnaval. Você beijar a bandeira da sua escola é uma honra. Beijar a bandeira da escola concorrente, né, em tese, a sua inimiga ali na avenida, é uma honra.
E aí a gente chamou a Selminha Sorriso, que é uma das porta-bandeiras mais assim, famosas do Brasil, e a gente levou ela para um estúdio, porque a gente sabia que a solução estava no movimento da bandeira. E a gente botou sensores na bandeira, a gente capturou aquele movimento, e a partir dali nasce a identidade, né? Mas acho que o mais importante desse projeto foi o respeito que você tem que ter com qualquer universo que você se envolve, e não é só com carnaval, que é uma coisa cool, assim, não, é com qualquer universo que você se envolve. Respeitar que você não conhece nada daquele assunto. Chegar para ouvir mais do que para falar. Ter a capacidade de catalisar, como eu disse, né? Juntar pontas, né? A gente chega no movimento da Selminha e aí a gente usa super tecnologia. A gente não sabia o que a gente ia fazer com aquilo. Tem uma outra coisa importantíssima nesse projeto, que eu acho que tem a ver com o que a gente falou aqui antes, que é você seguir, isso vale para a vida, eu acho, de um modo geral, muitas vezes você não sabe exatamente onde você vai chegar. E é importante que você não saiba. Porque quando você limita o destino, quando você nem começou a caminhar, você está restringindo muito as possibilidades. Eu me lembro que eu dei projeto 5, muitos anos na PUC, e a primeira coisa que eu fazia quando chegava alguém dizendo, eu já sei o que eu quero fazer, eu falei, então esquece. Porque alguém que já sabe o que quer fazer, vai fazer não vai fazer com. Vai achar alguém que encaixa aquela ideia que ele tem com aquela pessoa, ele não vai viver. E o processo de amadurecimento criativo, ele se dá quando você lida com a realidade, quando você lida com a frustração de achar que você tem uma solução que o outro vai amar e que a criança pega e fala assim, não. Lidar com essa frustração e calibrar a sua sensibilidade para interagir verdadeiramente com aquela pessoa. E aí, sim, começar a entender o que de fato é relevante para ela, é o que faz uma pessoa gerar impacto em qualquer área do conhecimento. Estamos falando do design, mas vale para qualquer coisa. Um médico que não tem a capacidade de interagir verdadeiramente com o seu paciente, dificilmente vai ser um bom médico para essa pessoa. Isso vale para tudo. E esse projeto foi um projeto que foi muito assim. E esse projeto tem uma coisa curiosa, que foi a minha filha, Alice, foi a diretora criativa desse projeto. E ela também fez formação na PUC com a Ana Branco. E uma coisa que a Ana Branco sempre falava para mim, e que a Alice falou para mim num determinado momento, eu falei, filha, a gente não está chegando em lugar nenhum, a gente está dando uma volta aqui. Ela falou assim, pai, confia no processo. Que é uma coisa que a Ana Branco sempre falava. Confia no processo. E confiar no processo tem a ver com confiar numa outra regra básica que eu sempre usei, né, e sempre falei com os meus alunos e com as minhas filhas, que é resultado é proporcional ao envolvimento. Se você se envolve profundamente, o resultado vem. Acredita nisso. Mesmo nos momentos que você está perdido, que você falou, ferrou, eu estou aqui há meses tentando uma coisa, estou aqui há anos tentando uma coisa, super, né, e não vai rolar. Se você estiver verdadeiramente envolvido com o coração, completo, de corpo e alma, o resultado é consequência direta disso, sabe? E foi fundamental nesse momento do projeto ela ter me dado esse toque, que me fez lembrar, né, um pouco a história do que faz a gente seguir com coerência na vida, né? Que eu acho que o que você estava falando era um pouco sobre coerência, né? Então, a gente não é coerente o tempo todo. A gente não consegue ser coerente o tempo todo. Então, a gente escorrega. E é importante que, em alguns momentos que a gente escorrega, a gente tem alguém, né, ou alguma situação que tem a capacidade de lembrar a gente que o caminho, que o processo tem valor. E aí, quando você volta para o rumo, para o prumo, o resultado vem, sabe? Então, esse projeto foi... E aí teve uma coisa incrível, porque a gente ganhou todos os prêmios possíveis e imaginários do mundo com esse projeto. 2 Leões de Ouro em Cannes, Yellow Pencil, que é o prêmio mais difícil de ganhar, LAD, no Brasil, Grand Prix, da porra toda. Mas o prêmio mais importante que a gente recebeu nesse projeto foi a conversa que a gente teve com alguns, especialmente com um deles, dos Bambas do Samba, que viraram para a gente e falaram, cara, essa marca representa a gente. A gente se enxerga verdadeiramente nessa identidade, no que vocês criaram. Eu falei, cara, todos os outros prêmios são decorrência desse. Era fácil fazer uma coisa colorida, bonita para o carnaval, mas verdadeira. Então, o valor do verdadeiro, sabe? O valor do que é consequência, decorrência de um processo de engajamento, de envolvimento profundo, é o que faz a diferença, sabe? Esse é o então, envolvam-se muito. Não achem que a primeira ideia já está legal, sabe? Insistam. Não
não tenham a arrogância de achar que sabem o que o outro precisa, sabe? Conversem, escutem mais do que falem. Nossa, Bom. vamos fazer mais duas aí? Vamos lá, vai lá. Boa noite, Fred. Oi? Meu nome é Cristiane, eu sou mãe de aluno aqui da escola. Olha só que bacana. Legal. E eu sempre venho, eu adoro esse espaço que a escola abre. Hoje eu estou aqui com meu filho pela primeira vez, consegui trazer, meu marido também, então estou muito feliz de estar aqui. E mais feliz ainda disso ter acontecido na conjuntura da sua fala aqui na escola, que foi muito impactante para mim, pessoalmente, por um motivo. Eu sou da área do direito e, essa semana, no início da semana, eu estive num congresso da área jurídica em que se discutia os impactos da utilização das ferramentas de inteligência artificial, né, no mundo do direito. E eu saí de lá absolutamente maravilhada com as possibilidades que se apresentaram ali para mim, né, como profissional do direito, como alguém que precisa lidar com a escrita como ferramenta de trabalho. E, para minha surpresa, cheguei aqui hoje e estou absolutamente maravilhada com a forma como você, no final, nos propõe fazer uma transição de para, né? E eu queria que você falasse um pouco assim sobre como você imagina que esse caminho possa ser percorrido pela humanidade, assim, por todos nós, enfim. Nossa, só isso? Só isso. O roteiro da série começará a ser escrito. Isso. Quem sabe, né? Obrigada. Enfim. Pois é, então, tem uma coisa que é meio dura de assumir, que tem a ver com a história da entropia que eu mencionei, né, quando a árvore cai e que a clareira se abre e que o novo emerge porque não recebia luz e passa a receber. Então, talvez, inevitavelmente, a virada de chave exija um processo entrópico antes. Talvez, inevitavelmente, a gente tenha que lidar com algum nível de desequilíbrio tão relevante que isso ative na gente um instinto de sobrevivência, que é um dos motores da evolução, né? É o grande motor da evolução, na verdade, né? Na verdade, nenhuma espécie evolui porque tem a capacidade de antecipar o futuro, né? Nós somos a única que sabe fazer isso. O pássaro não começa a mexer no não, eu vou começar a mudar a minha asa aqui porque o ar vai ficar menos rarefeito ou coisa do gênero. Basicamente, evoluir significa você ter a capacidade de se habilitar a existir num novo contexto. Então, o contexto vai mudando e alguns estão habilitados, né? Se adequam a esse novo contexto e evoluem. E quem não evoluir vai ser extinto. É assim que a natureza opera. E ela é bem cruel nesse sentido, tá? Bem cruel. Tudo que a gente conhece que está vivo hoje é 0,4% de tudo que já existiu na história da vida nesse planeta. Então, a natureza é uma serial killer. É uma coisa meio dura de entender, de encarar. É por isso que eu digo que ela não tem pudor. Então, o desafio de continuar vivo é um desafio de cada espécie, é um desafio de cada organismo. E, acima de tudo, a beleza da natureza é que ela opera na lógica da interdependência. Então, a gente não tem como continuar vivos aqui se uma série de outras espécies também não estiverem vivas. E essa é a beleza, ou seja, a sobrevivência de um exige a sobrevivência do outro. Não é bomocismo, a natureza não opera no bomocismo. Essa é uma interpretação nossa, assim como o drama não existe na natureza. O drama também é uma invenção, uma interpretação nossa. Então, talvez, como a gente tem a capacidade de imaginar o futuro, a gente pode fazer o que o pássaro não pode, né? A gente poderia, eventualmente, mudar as nossas asas, entendendo que o futuro vai ser diferente, que o ar vai ser mais rarefeito. Então, a gente começa agora, antecipadamente, e a gente está fazendo um pouco isso. Até a COP30, a gente está discutindo coisas num nível muito aquém do nível que a gente deveria, pela urgência da iminência do que está por acontecer, né? Então, eu acho que vai ser uma combinação das duas coisas. A gente segue uma parte da humanidade que consegue ter mais clareza e talvez mais convicção do seu papel, da sua missão,
da oportunidade que é inventar um novo sustentável, um novo que se harmonize com a natureza, um novo que não opere na lógica da ganância absoluta, que é o que nos move hoje, de um modo geral. O problema maior é a ganância. A ganância é o fator que desequilibrou uma lei absolutamente fundamental na natureza, que existe em qualquer ecossistema, que é o equilíbrio entre competição e cooperação. Existe muita competição numa savana, numa floresta tropical, sei lá, em qualquer lugar, num manguezal, muita competição. Mas tem muito mais cooperação, porque competir gasta muita energia, e a natureza é obcecada por economia. Então, a gente parece que está num lugar, a ganância desequilibrou essa lógica. Então, a gente compete mais do que coopera. E por isso a gente está no lugar que a gente está, porque é um lugar que gasta mais energia do que consegue gerar. A gente hoje é deficitário, a gente está usando o cheque especial o tempo todo aqui. A humanidade está usando o cheque especial sem olhar o extrato. Então, por um lado, eu acho que uma série de pessoas que estão aí mobilizadas e vão ser um grupo que vai ser super relevante, já estão construindo e vão conseguir fazer isso sem precisar da ameaça, a faca tirando sangue do pescoço. Mas tem uma enorme, talvez maioria das pessoas, que vão precisar da entropia, vão precisar que a árvore caia, vão precisar de mais uma pandemia, vão precisar de mais alguma coisa que sacuda num tal nível. E aí é a hora de quem está se antecipando oferecer as soluções, sabe? Porque tem gente que está no cheque especial como se não houvesse amanhã, né? Esquecendo que tem os juros de, sei lá, 300% ao ano. É meio isso. Né? Mas tem quem está fazendo a conta direitinho ali. Então, talvez essas pessoas tenham o poder e o papel de jogar a boia, né? Para quem, lá na frente, né, vai estar sujeito e submetido a essa entropia que provavelmente acontecerá. Então, eu sou pessimista e otimista ao mesmo tempo. Eu acho que não tem futuro cor-de-rosa. A gente provavelmente vai ter que passar por umas encrencas boas pela frente, o que não significa que a gente possa chutar o balde, né? Não é isso. E eu acho que quanto maior o número de pessoas estiverem comprometidas com o trabalho ligado aos futuros desejáveis, mais chance a gente tem de sair do outro lado menos chamuscado, com menos cicatrizes, com menos passivos acumulados, porque as próximas gerações é que vão ter que lidar com eles, nessa turminha que está aqui. Mais uma lá, já tem uma no microfone. Ô, gente, eu estou preocupada, que até que horas? Vamos lá. Nós temos que Meu voo é às construir 8h15 da manhã amanhã. Nós O temos moço que tem que ir construir embora. o futuro, Márcia. Então, primeiro, claro, agradecer a inspiração aí, Fred e Fundação Torino, por essa oportunidade. E sou Patrícia, e nessa fase 50 mais, que adora futuros, e futuros que a gente possa atingir. Você me lembrou muito aqui a Rosa Alegria, no Teach the Future, que é Rosa Alegria, Gustavo, Márcia, eu, Forsyth, a gente já estudou bastante isso, Legal. e ela tem muita crença de levar isso para as crianças e de levar isso, de alguma forma, para a gente transformar isso. Se a gente conseguisse, inclusive, levar isso para as escolas públicas, né? Assim, como que a gente vai levar as crianças desse mundo de hoje, principalmente as que não têm acesso, né, ao que a gente está tendo aqui hoje, para fazer as perguntas que elas precisam fazer. Assim, tem algum projeto? Eu me interessei em saber se tem algum projeto, se você tem algum contato para a gente poder seguir e apoiar. Assim, eu adoro educação, né? Eu fui professor há muitos anos e a gente não aprende a educar, a gente é pai sem fazer, né, nenhum tipo de curso para educar, e é muito complexo, é muito desafiador. E a educação é alguma coisa que, de uma certa forma, vem comprometendo o futuro, né? Porque a gente tem uma educação ainda ancorada no passado, com uma lógica que restringe, que reduz o potencial humano, né? De um modo geral, eu acredito. Acho que é um lugar de reinvenção mesmo, né? A gente continua ligado lá na Revolução Industrial, as escolas ainda ancoradas nos princípios, na lógica, na dinâmica industrial, né? Pouco sensível às variações, pouco sensível à diversidade, pouco sensível ao lugar de potência de cada indivíduo, e pouco conscientes, inclusive, eu acho, desse potencial humano original, né?
a história dos primeiros 1000 dias, por exemplo, são sagrados para uma criança, né? Eu li um dado que me impressionou, que 50% de todos os problemas psiquiátricos se estabelecem nos primeiros 1000 dias de vida, que são os primeiros 3 anos de vida. É o momento em que a criança é uma esponja, em que o futuro dela vai depender desses primeiros 1000 dias. E a gente pega e, sei lá, e as crianças ficam assistindo televisão, meio hipnotizadas por alguma coisa qualquer, ou quando você pensa nas pessoas mais desfavorecidas, elas ficam com as pessoas que não conseguem emprego, são as pessoas mais limitadas. Então, a mãe vai ter que sair para trabalhar e deixa com a pessoa que não conseguiu emprego. E deixa... Então, assim, a gente está fazendo tudo errado, de um modo geral, na educação. É claro que existem exemplos, eu acho que aqui é um exemplo especial, nobre, importante, eu não conheço profundamente, mas eu tenho certeza, pelo pouco que eu vi, que aqui o que vocês fazem é diferente. Mas eu acho que, de um modo geral, a educação está mais atrapalhando do que ajudando nesse momento. Não, aquilo que eu te falei, os sábios, né, eu brinquei aquela hora, se Aristóteles estivesse vivo, falaria que a gente é bem, né, ignorante, né, que a gente divide as disciplinas. A gente tenta aqui, de alguma maneira, acompanhar dentro também de um modelo que não é perigoso até quando sai fora do lugar, é questionado quando sai do lugar. Mas eu brinco que a gente tem furado algumas bolhas. Se tiver pai aqui, a mãe pode falar melhor que eu, né? Trazendo aqui, no mínimo, reflexão. E aqui, o grupo, eu acho que uma das coisas que eu aprendi muito com os designers, que eu brinco, ai, que vontade de fazer designer, né? Tem uma turma aqui que eu trouxe, acho que a Fundação Torino tem quantos designers, Carol? Você é a diretora de arte aqui. Então, nós trouxemos designers para a educação. Foi uma das coisas que, tem 10 anos que eu estou aqui, que eu trouxe, foi a turma do design. Aquela turma ali toda trabalha aqui. Então, a gente acredita também que é lento esse movimento, mas ele é necessário. Eu não acho que a gente é uma escola tão diferente assim das outras. É claro que a gente tem diferenciais bacanas, mas, no mundo inteiro, eu acho que as escolas ainda estão muito próximas. No mundo inteiro. Até hoje, a gente fala das escolas dos países nórdicos, que estão voltando para trás um pouco, e voltando a ser mais mnemônica, né, trazendo a memória. Mas o que eu falo é que tem um caminho ainda longo e é devagar. Ninguém aqui quer, de fato, mudar nos 100 metros. A gente sabe que isso é uma maratona que quem sabe, nós somos tantos de alunos que são professores hoje. Quem sabe essa nova geração que estava por aqui hoje, conversando com você, não vai mudar melhor do que a gente. Eu acho que a gente tem que aprender com as crianças, né? Fico imaginando o que é ter uma criança num conselho de uma empresa, sabe? Sabe assim? Uma das coisas que eu sempre fiquei impressionada com o conselho foi isso, né? Tem uma coisa legal, eu estou no 61, da gente é muito mais interessante. Eu vejo meu pensar hoje sobre ouvir, ficar mais atento, tem uma experiência gostosa, né, da vida. Mas o conselho deveria ser formado também para gente que está vindo. Né? Eu fico assim, horrorizada que os conselhos hoje são formados das grandes empresas por uma maioria de pessoas que já estão indo. A experiência é boa, mas para o mundo novo, talvez a experiência do novo, mais ousado, vai ajudar melhor. Mas é só para pensar. Bom, vamos conversar mais sobre isso em algum momento. Tenho um monte de ideias com crianças. Trabalhei muito com crianças. Fiz vários projetos. Todos os meus projetos eu fiz com crianças na faculdade. Então, aprendi muito com elas. Gente, mais uma pergunta que eu vi aqui, que estava doido, esses dois aqui, ó, vou deixar para os dois, os últimos. Pode ser, gente? Nós precisamos finalizar, porque, afinal de contas, o homem precisa tomar uma cerveja depois. Tomar cerveja. Eu fiquei muito satisfeito, eu sempre venho nesse programa. É um programa... Assíduo. Exatamente. E Fred Geller realmente é fora da curva. Mas eu terceirizei para você um recado que eu gostaria de dar, porque eu tenho uns papéis, que eu sou avô, eu estou avô. E não adianta eu ir lá falar com meus netos, faixa larga, faz isso, faz aquilo, não adianta. Então, eu terceirizei para você o recado, e que você deu com muito brilhantismo. Muito obrigada por isso. Obrigado. Eu também. Ser avô, né? Eu vou ser avô em algum momento, em breve, aí, gente. Gente, é a melhor coisa do mundo. Bom demais, né? É a melhor coisa do mundo. Deve ser bom demais. E eu tenho o maior orgulho que a neta está aqui. Ah, é? Está aqui agora? Está aqui. Não, está aqui na escola. Tá. Pergunta aqueles dois lá, onde que a Alice estuda. Conhece a aí. neta. Você conhece a neta? Tem o mesmo nome da minha filha. Alice. É familiar esse nome, né? Fred, muito obrigado, viu, pela sua fala. Ela tem um design que é também conquistador e sedutor. E você tangeu em vários momentos a biologia, e isso é uma coisa que, para mim,
tem importância, porque a minha formação envolveu muito disso. Eu sou médico, sou pai de aluno daqui da escola também, e fiz um mestrado em imunologia, você falou de doença autoimune. E Que legal. E, para mim, sempre foi muito contundente essa dúvida sobre, quando a gente fala de biologia, a gente se refere a isso como se tivesse havido um designer que pensou em como as coisas foram. Você, em vários momentos, diz que você se inspira nisso para fazer os seus projetos. Mas a minha visão é assim, você faz isso porque você tem um cérebro capaz, você identifica uma necessidade, você pensa numa solução e edifica aquilo. Agora, quando a gente fala disso nos eventos biológicos naturais, que entidade é essa? Porque essa metáfora criativa, na biologia, eu penso que ela criou muitos problemas. Essa metáfora bélica que a gente usa para o sistema imune, por exemplo, em dizer que ele nos defende, ela é muito sedutora. A gente se sentir assegurado é muito sedutor. Mas a verdade é assim, no sistema imune são células que interagem entre si, e elas são um núcleo, uma membrana e um monte de moléculas. Quem é que pensa essa solução defensiva? Quem é que decide se algo é você ou não é você, se é uma doença autoimune, se você está defendendo de algo externo? Então, a pergunta para você é o seguinte, quem fez esse designer econômico da natureza, que pensou em gastar pouca matéria, em ser sedutor? Sério, assim, porque essa metáfora ela é muito poderosa, mas ela fica obscura, porque é como se houvesse uma entidade designer. Então, quem é essa entidade? Olha só, primeiro é o seguinte, na biomimética, eu não preciso reconhecer e identificar o autor para desfrutar do brilho da criação. Então, eu posso ir lá e buscar a inspiração no shape do golfinho para desenhar, por exemplo, eu estou fazendo isso agora, uma roupa para pegar onda de peito que tem a hidrodinâmica super evoluída e desenvolvida do golfinho, dependente de quem desenhou o golfinho. Eu posso simplesmente me apropriar de uma solução formal ou uma solução estratégica, quando eu penso em como a natureza faz negócios. Eu tenho um projeto inteiro que eu fiz com a FGV, pensando em como a natureza faz negócios. Eu posso entender que um ecossistema é um grande ambiente de negócios, onde trocas acontecem o tempo todo, de matéria, de informação, de energia, que é muito semelhante ao que acontece no mundo dos negócios, e eu posso tirar uma série de aprendizados. Então, assim, eu posso simplesmente beber na fonte sem precisar fazer menção ou reconhecer a origem dessa criação. Essa é uma primeira coisa. A sua pergunta, eu acho que vai um pouco além, e eu estava nesse fim de semana com o Marcelo Gleiser, que também é um entusiasta, né? Ele opera nesse lugar, né, de tentar entender a vida como um todo. Está morando na Itália agora, dentro de uma antiga igreja. Comprou uma vila, vila na Toscana do século XIII. A gente ajudou a fazer aquele projeto lá do Island of Knowledge. E aí é isso, aí é o lugar da sua conexão pessoal, né? E a gente falou muito disso, do sagrado. Ele está cada vez mais conectado com o sagrado, com essa coisa do mistério. E tem uma série de possibilidades e teorias que são incríveis e que consideram uma força criativa, porque é inquestionável. Você, como médico, é absolutamente genial o que acontece no nosso corpo, né? Essa célula, que é uma membrana com um monte de bugiganguinhas ali dentro, agindo em equipe e promovendo funções absolutamente sofisticadas, encadeadas, é absolutamente genial, né? Especialmente se a gente compara com as coisas que a gente faz, né? Porque essa analogia da biomimética ela é legal, porque, num certo sentido, tudo que a gente faz, a gente mimetiza a natureza, a gente sempre fez isso. A gente não se dá conta disso, porque isso é tão inato, que, no fundo, é meio isso, a ideia de que uma empresa é parecido com um ecossistema. Sim, é parecido, porque a gente opera nessa mesma frequência, sabe? Claro que muito aquém da capacidade e do virtuosismo que existe na natureza. Por isso é que olhar para ela pode ajudar a gente a calibrar, a evoluir, né, promover avanços no nosso jeito de fazer, né? Mas é intrigante, né? E aí uma boa parte, né? E aí, enfim, mas aí esse papo é muito profundo, Não, é um esse papo papo é cabeça extremamente profundo. Que é a questão do sagrado, do mistério, né? Eu tenho uma sensação, eu acredito numa força criativa cósmica, assim, de verdade, porque né, a gente que se relaciona com a natureza, a gente vê brilho criativo em tudo. Então eu acredito nisso. Não dou nome, mas eu sinto essa força criativa na natureza. Está lá, está em mim, né? Está em cada um de nós aqui, está em tudo que é vivo, né? Não, o acaso é o motor do processo de transformação e do processo de evolução. Pois é.
Mas aí também tem uma outra história, tem um outro ponto de vista. Não, gente, eu vou parar. Eu vou convidar vocês a sonhar um pouquinho, imaginar tudo que pode ser, e convidar vocês para a próxima Divinas Conversas, que vai acontecer dia 7 de outubro. Eu já falei um pouquinho da pausa para o devir, com a artista plástica Stella Barbieri. Ela vai estar à noite na Casa Fiat de Cultura falando um pouquinho dessa pausa, que é um manifesto que a escola se apropria dele, não é só uma exposição. A gente acredita desse retorno também, até a espiritualidade, por que não? Né? Sim. Né? Há um retorno a si mesmo, a se reconectar, por isso que é um retorno religioso, porque é de reconexão. E a Stella propõe que a gente entre em casulos, como um útero. Né? Então, ela traz casulos aqui da natureza para a gente ouvir uma história, ouvir uma música e fazer essa pausa tão necessária nessa vida frenética que a gente tem, que a gente esquece da vida. Né? A gente esquece realmente da vida, ou talvez faça cheque na sexta-feira. Né? E a gente precisa da presença, do momento aqui presente, de estar junto aos nossos. Queria agradecer muito a vocês. Ô, Fred, foi ótimo, adorei. Bom, eu acho que foi inspirador para todos nós, eu tenho certeza que. E fico feliz que tem aqui também estudantes ouvindo tudo isso, que vão fazer um roteiro melhor do que nós fizemos até agora, com certeza. Essa é a minha crença aqui na direção da escola. Esses meninos são, isso mesmo, foda. Um abraço. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado pelo convite.